Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil, tá? Hoje eu quero conversar sobre o Messias, né? Que, como nós sabemos, nós cristãos, né? Veio há mais de 2000 anos atrás e ele vai voltar. Só que, apesar das muitas evidências, que são muitas, eu não consigo entender ainda porque pessoas duvidam disso, né? Mas essas pessoas que duvidam são necessárias para manter o nome de Deus vivo, né? Para quando ele voltar ser um sinal para todas as gerações, né? É preciso que tenha dúvida realmente para manter acesa a chama, tá? Porque se não tiver quem duvide, se não tiver o contraditório, eu acho que logo algo até mesmo perde a importância, né? Porque só permanece por muito tempo, aquilo que é relevante, entendeu? E só é desacreditado, na maioria das vezes, aquilo que realmente tem importância, entendeu? E quando algo é desacreditado e não é derrotado, não cessa, aí é algo além da nossa imaginação, tá? Então, voltamos aqui sobre o tema do Messias, né? Então, lá no Antigo Testamento, né? O que Deus falou pro povo lá no Antigo Testamento, que era a vontade de Deus viver no meio deles, né? Viver no meio deles e vivendo no meio deles, fazer deles seu povo e eles fazerem de Deus o seu Deus. Não é verdade? E assim foi, que Deus é espírito, né? Então, aí com o passar do tempo, o povo adquiriu a terra prometida. Quem é que governava lá? Na terra prometida entre os judeus não era Deus? E os juízes eram seus auxiliares quando as coisas estavam difíceis, não era? Deus era o governante, Deus era o rei, não era? E é desejo de Deus estar no meio do povo. Ótimo. E o que acontece? O povo caía em pecado e era entregue às nações, se voltava contra Deus e Deus libertava eles. Sempre foi assim no tempo dos juízes. Até que eles olharam os povos em volta e falaram, né? Para Deus, né? E para os profetas: nós queremos um rei, como os outros povos têm. Aí Deus manda o profeta falar para eles: vocês querem um rei? Esse rei vai fazer vocês pagarem tributos, vão oprimir vocês, vão dominar o povo. E eles falaram que mesmo assim nós queremos um rei, não é? Ignoraram a Deus, tá? Aí veio um rei, né, corrupto, que foi o Saul. Depois veio um rei segundo o coração de Deus, mas que errou muito também, que foi Davi, né? Mas qual era o diferencial de Davi? Que Davi se arrependia e voltava a Deus, né? E Davi era da tribo de Judá. Não era da tribo de Judá? Então, da tribo de Judá. Davi, né? Aí o que que acontece? Quando Davi já está velho, é prometido a Davi um rei que ia governar para sempre o seu povo e ia trazer paz para o povo. Messias era um título dado a todos os reis, né? Messias ungido, entendeu? Então, passou-se o tempo, né? Aí aconteceram a divisão dos povos depois de Davi, por causa dos pecados, né? De Salomão, e depois porque seu filho não deu ouvido aos anciões e deu ouvido para os amigos, aí o reino se partiu em dois, né? Judá e Israel, né?
Mais tarde, os reinos foram entregues, né? O Judá foi entregue à Babilônia e Israel foi entregue à Síria, né? Só que Israel foi entregue à Síria e eles se misturaram lá no meio dos sírios, lá tiveram filhos, a mistura de raças. Por isso que eles são chamados os samaritanos. Os judeus enxergavam eles como impuros, né? Apesar de ser todos da mesma família, né? O Judá, ele foi, essa tribo foi para Babilônia, mas mesmo na Babilônia, eles não se juntavam com outros povos e nem os babilônicos mantiveram a raça pura, né? O que que aconteceu? Aí depois o Nabucodonosor se converteu, né? O povo se converteu também, que tudo isso é Deus passando ao longo da história e se mostrando presente na história, né? Deus é Deus das nações, Deus do mundo. Deus não é Deus de uma nação só, dos judeus, tá bom? Ele é rei, é o Deus de toda a humanidade, né? Deus era o rei do povo lá no começo, né? Até que o povo negou a Deus. Aí o imperador se converteu, o babilônico, né? Depois veio o neto dele começou a pecar, né? Aí veio o sírio, né? O persa, né? Ciro dominou a Babilônia e deu a liberdade de novo para o povo judeu. Eles voltaram e reconstruíram o templo, né? O segundo templo, mas não tinha mais um rei da linhagem de Davi. Não era da linhagem de Davi? Qual era o prometido aqui? O rei, o ungido, que ia trazer paz ao mundo, ia ser o rei da linhagem de Davi, não é isso? Não tinha mais. Era o rei escolhido pelo persa. Depois vieram os gregos. E a parte mais sofrida do povo judeu foi na, na dominação dos gregos, porque os gregos, eles adoravam Atena dentro do templo, perseguiam os judeus no sábado e matavam os judeus nessa época e torturaram todos eles, né? Aí apareceram os romanos, né? Os romanos ficaram fortes quando eles venceram Cartago, né? Parece que era na Líbia, na África, né? Aí eles começaram a guerrear com o império mais forte da época, né? Que era o Império Grego. Aí eles se aliaram com os macabeus, né? E venceram os gregos. Aí o Império Romano ficou daquele tamanho que a gente sabe lá, né? Então, com o passar do tempo, né? Deus, ele quis se revelar à humanidade, né? Cumprindo a profecia. Qual a profecia? Que o rei ungido iria vir da família de Davi, né? Judá, da tribo de Judá, né? Jesus veio contando, ó, a profecia lá de Daniel tem uma profecia que fala das semanas, né? Contando aquelas semanas que o anjo Gabriel apareceu para Daniel, bate certinho com o nascimento de Jesus, né? É isso que eu não entendo, por que que os judeus até não reconhecem Jesus como Messias, né? Entendeu? Jesus veio, né? Depois desse período aí do anjo Gabriel, que o anjo Gabriel falou para Daniel certinho, né? Nasceu na era dos romanos. Jesus, ele veio da tribo de Judá, a tribo de Davi. Como assim Jesus não era da tribo de Davi? Jesus era sim da tribo de Judá. Tanto é que na Bíblia, lá no Novo Testamento, fala, né? Tem duas árvores genealógicas, a de Maria, que fala que Maria veio da tribo de Judá, e tem outra árvore genealógica que fala que Jesus, filho adotivo de José, o José veio da tribo de Judá também, tá bom? José era pai adotivo de Jesus, não era? Jesus fazia parte da tribo lá. Então, o que acontece? Tem essas duas linhagens aí, de Maria e de José, essas duas histórias, para não deixar que neguem, né, a linhagem de Jesus. Jesus veio, né? E ele foi aclamado pelo povo lá como o rei, né, dos judeus, o rei ungido. Jesus, ele entrou lá em Jerusalém como? Com honras e glórias de rei, cumprindo a profecia do rei ungido, né?
Messias ungido, o rei que viria da tribo de Judá e que traria paz ao mundo, não é? E Jesus não aceitaram ele, maltrataram ele, cumprindo outra profecia lá de Isaías, que sobre as suas pisaduras seríamos curados. Não é bem assim? Então, aí Jesus veio, mataram ele e ele ressuscitou lá em Davi e foi para o céu, né? Ele teve a honra dele como rei aqui, entendeu? Ele entrou em Jerusalém como rei, proclamado. Ele foi ungido por Deus e outra. Em Jesus é cumprida várias coisas. Ó, aqui do que ele era um rei da linhagem de Davi que traria a paz. Naquele tempo eles não tinham um conceito de paz, né? Não tinham um conceito de paz. E Jesus acabaria com os pecados da humanidade. Então, naquele dia, as leis não funcionavam, entendeu? Era olho por olho e dente por dente, sem piedade, né? Jesus veio para trazer o conceito do amor e da paz. Aceitava essa paz quem quisesse, entendeu? E essa paz, ela já estava no mundo, depois de Jesus. A paz, o amor, o respeito ao próximo, tudo isso. Depois dele, depois que antes do Império ter se convertido, não tinha nada disso, porque viu o que eles faziam com cristãos lá, os Nero, o que que eles faziam, o que ele fazia com os cristãos, né? Depois que o Império se converteu, que eles começaram a ter essa noção de justiça, não é verdade? Tanto é que depois que o Império se converteu, as pessoas passaram a ser mais religiosas e tementes a Deus, né? Porque Deus é o Deus de todas as nações, né? Através de Jesus, Deus veio conviver conosco, assim como ele falou lá em Êxodo, que ele queria estar no nosso meio, tá bom? E o nome de Deus foi espalhado por todas as nações, tá? Então, o cristianismo, né, a cristandade e a era cristã trouxe muitas coisas boas para a humanidade, apesar das pessoas não aceitarem, né, e não reconhecerem. Posso falar várias aqui, porque falam que a igreja foi totalmente ruim. Não foi totalmente ruim. O sistema judiciário do Ocidente é baseado, entendeu? Nos 10 mandamentos. No conceito dos 10 mandamentos. Por isso que tem aquela cruz lá em cada tribunal, entendeu? Aquilo, no meu entender, um dos significados daquilo é: esse homem aqui foi crucificado injustamente, entendeu? Nos dando exemplo para praticar a justiça verdadeira, para que ninguém sofra injustiças, entendeu? É o meu ponto de vista, né? A genética foi criada pelos cristãos, entendeu? Até aquela teoria do Big Bang também, que eu não concordo muito, foi criado por padres, entendeu? E aqui, o e Jesus, esse que ressuscitou e foi ao céu e um dia vai voltar como um rei, trará paz para o mundo, paz plena, tá bom? Aí tem gente que fala assim: poxa, se Jesus é o Messias que ia trazer paz para o mundo, por que o mundo está em guerra? Jesus trouxe a paz, Jesus escreveu os mandamentos da lei no coração do homem. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Tanto é que quando ele faz o errado, a sua consciência o condena. Antigamente não tinha isso. E outra, e outra. Está aí o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer. As nossas escolhas. Mas só que um rei realmente justo, ele luta e ele guerreia contra aquilo que é mal, não é assim? E esse rei vai voltar um dia. Ele vai voltar vai voltar de onde ele veio. Entendeu? E aí terá realmente paz plena e verdadeira. Tá bom? O rei
da linhagem de Davi, né? Que governará eternamente. Quanto tempo tem que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, e que ainda a gente tem ainda esse conceito de rei? Muitos anos, né? Não são muitos anos? 2000 e poucos anos, né? É preciso que o mal cresça para que ele venha, para que tenha um combate e para que tudo seja aniquilado e para que as profecias se cumpram, que o Deus não é um Deus de um povo, Deus é o Deus de todas as nações, né? Jesus, ele quis se encarnar, assim como diz lá no Êxodo, né? Para ficar em nosso meio, entendeu? Para conviver conosco e um dia nos trazer a paz, tá? Que por isso que eu não entendo as pessoas que duvidam disso, mas eu sei que essas pessoas são necessárias, que na mente dessas pessoas o Messias, o rei ungido, né, da linhagem de Davi, ainda vai chegar, mas quem vai chegar vai ser um engano, né? Que já está lá no Apocalipse, entendeu? Controle, entendeu? E tem alguns que acreditam, pô, esse rei aí ele vai chegar só um homem e trazer paz para o mundo. Não vai ter como trazer paz para o mundo, porque o homem é pecador. O homem é pecador. O homem é mau, tudo bem, é uma verdade, tá? Mas eu creio que o mal pode ser aniquilado, sim, entendeu? Veja o ser humano maldoso aí, com todas as suas iniquidades, se faz de bom, se finge de bom, né? Falam coisas bonitas e diz querer trazer a paz. Muitos aí se esforçam com o comunismo, sinal que eles acreditam que pode haver paz no mundo, né? Mas é uma paz falsa. O que eles estão premeditando é algo negativo que virá. Mas a boa notícia é que depois desse algo negativo, o grande rei virá dos céus e derrotará tudo isso. Eu acredito. Eu acredito, derrotará todo o mal, tá? O rei ungido, né? O Messias da família de Davi, todos os reis eram chamados de Messias, entendeu? E foi prometido para Davi que o Messias viria da família dele, entendeu? E que traria paz para o mundo e o seu reino seria eterno. Esse Messias, a única história que bate é Jesus. É Jesus, tá? E um dia todos os povos irão se converter a ele, tá? Quando virem ele descendo do céu, né? Aí falam, é impossível, isso, aquilo, outro. As pessoas estão criando uma religião só, para que no entendimento delas não haja briga, né? Criando uma religião só no mundo inteiro, que tá errado, entendeu? Criando um modo de se ligar a Deus, entendeu? Você não acha possível que, que Deus venha e encontre o mundo unificado e globalizado se o próprio ser humano está lutando para isso? Se o próprio ser humano está lutando para uma falsa paz que não vai existir, né? Essa paz só existirá quando ele vir. Vai estar tudo preparado quando ele vir. O mundo em total vai ser uma prisão, entendeu? Uma bagunça semelhante do que já está, o caos imperando. Ele vai destruir, vai consertar tudo novamente, vai renovar as coisas e finalmente nós teremos paz. Eu acredito nisso. É só não negar os fatos, entendeu? E eu aqui agradeço, tá, por você ter assistido ao meu vídeo. Peço, se for da tua vontade aí, coloca um comentário qualquer, tá bom? Não tem censura, pode colocar um comentário qualquer que você quiser. Deixa o seu like ou o seu dislike, tá? E obrigado. Obrigado por ter ficado até aqui.
tá bom? Quando Jesus, ou a Bíblia fala, né, que os anjos tocarão a trombeta em cada canto do mundo, né? Quando fala em cada canto do mundo, o mundo não é quadrado. Cada canto do mundo fala leste ou quer dizer norte, sul, leste, oeste, em todas as direções do globo. Entendeu? Terão acontecimentos e que todo mundo verá em tempo real. É impossível, mas um acontecimento que não pode ser negado. Os fatos, os fatos não podem ser negados. Olha a internet em tempo real. Hoje a gente conversa com alguém na Austrália como se estivesse do nosso lado através do celular. Entendeu? Dizem que os cristãos são supersticiosos. Não são supersticiosos. É só não negar os fatos e observar. Prestar atenção. Tá bom? Muito obrigado. Tchau.